Olá pessoal, tudo bem? Então, muitos de vocês já me conhecem. Eu sou Josiane Carvalho, sou farmacêutica, sou professora, sou a fundadora e diretora aqui do Instituto Magíster de Saúde, Ensino e Pesquisa, né? Então, quem já conhece o canal, ótimo, seja bem-vindo novamente. Quem não conhece o canal, quem não conhece o nosso projeto de saúde e educação, né, de lives científicas abertas, muitos vídeos gravados aqui no canal, sejam bem-vindos, né? E o tema que eu trouxe hoje, né, fruto de alguns pedidos, inclusive, é o tema relacionado com possíveis falhas, né, dos medicamentos no dia a dia, né? Então, muito mais do que a gente possa pensar, imaginar, realmente falhas no uso dos medicamentos no dia a dia são muito comuns, né? E o ideal é que a gente realmente evite, né, todas essas situações ou o máximo possível, tá? Então eu vou comentar aqui, me colocando como profissional da saúde que sou farmacêutica, né? Como professora da saúde que sou, tá? Basicamente, assim, especialmente professora de farmacologia e farmacoterapia, né? E fisiopatologias diversas. E também me colocar na posição do paciente, certo? Afinal de contas, todos nós somos pacientes em algum momento, tá? Então, eu fiz aqui essas perguntinhas, tá bom, gente? Aqui, ó. Você faz algum tratamento com medicamento? Cuida de alguém que use medicamentos? Ou é profissional da saúde, né? Então, são situações importantes. Outra perguntinha aqui também, que eu acho importante, né? Muito importante. Como você se sente ou se sentiria diante de uma situação assim, né? Então, a gente se colocar nessa situação, nessa posição. Então, gente, minimamente falando, né? Só para a gente poder ter uma ideia da importância desse tema e da diversidade e complexidade também desse tema, né? Então eu listei e eu coloquei assim também em forma de texto para ajudar as pessoas que têm dificuldade auditiva, né? Que é importante também todas as pessoas serem incluídas nessa conversa, tá bom? Então, algumas, né, situações que estão relacionadas com essas possíveis falhas e que podem gerar consequências, né, gente? Então, quando um tratamento não gera os resultados esperados, tá? Como consequências nós temos o paciente ou o cuidador, né? Ou o responsável pela pessoa que faz o uso, né, que necessita do medicamento, passa a não acreditar no tratamento ou no profissional, né, que prescreveu essa substância, né, que fez essa prescrição. O paciente pode complicar ainda mais, ou seja, piorar, né, em curto, médio ou longo prazo, a depender de qual seja o problema de saúde que ele esteja atravessando, vivenciando, né? Um exemplo assim clássico dessas possíveis falhas a curto, médio ou longo prazo, principalmente a longo prazo, que é o diabetes mellitus, né? As complicações, as consequências, né? As derivações do diabetes, tá? Tanto do ponto de vista renal, vascular, neurológico e todos esses desdobramentos, né? Claro, com comprometimento da qualidade de vida, né? Dessas pessoas, né? A hipertensão e assim sucessivamente. De ter mais gasto com as consultas, exames e mais prescrições, muitas vezes desnecessárias e com maior risco de reações adversas e interações medicamentosas. Todos esses aí são importantes, gente, né? Interações dos medicamentos com alimentos, interações dos medicamentos entre si, interações dos medicamentos com plantas medicinais tão importantes e cada vez voltando, né, a ter seu lugar de destaque, que é necessário sim, né, mas para isso precisa de capacitação, habilitação na área, né? Interações com suplementos, os diversos tipos de suplementos, né? Existe uma outra área importante que é para falar sobre os suplementos, né, que não é o caso exatamente aqui desse vídeo, mas sim interações com outras patologias, interações com exames laboratoriais, etc. Né? Entre esses motivos, essas possíveis falhas, né, que eu vou comentar aqui alguns, eu destaquei, né, os que aparecem com mais frequência e os que repercutem, né, mais, tem maior impacto
na qualidade mesmo do tratamento e a depender até na qualidade de vida, né, da pessoa. Então, problemas relacionados com a prescrição do medicamento, tá? Problemas tanto relacionados à escolha da substância, né, a seleção de acordo com a situação, a quantidade prescrita, o intervalo de tempo, né? Então, tudo isso precisa ser olhado realmente, revisado, verificado, né? No caso, no momento da prescrição, né? O farmacêutico atento para ver se está tudo certinho, o enfermeiro também para ver se está tudo certinho, né? Problemas na compreensão sobre a forma de usar, né? Então, realmente o paciente compreendeu. Muitas vezes o paciente nem percebe na hora da consulta se ele compreendeu realmente como usa, né? Na hora que vai usar é que vem a dúvida, né? Então, assim, se certificar, profissional, se certificar, né? Se realmente seu paciente entendeu, né? Como é que vai usar essa substância, né? Se precisa diluir, se não precisa diluir, né? Se precisa de jejum ou não, deixar isso tudo bem orientado realmente, né? O que é jejum quando se fala em, né, uso, essa rotina, né? Inserindo o medicamento nessa vida, né, dessa pessoa, tá bom, gente? Aqui só por exemplo, tá? Problemas relacionados com variações entre as marcas dos medicamentos, né, e que afetam a farmacocinética, né? Então, esse parâmetro, esse conjunto de informações da farmacologia, né, que envolvem absorção, vias de administração, distribuição, metabolismo, excreção, tempo de meia-vida, né, volume de distribuição, enfim, né, vários aspectos da farmacologia, de cada tipo de medicamento, das apresentações farmacêuticas, né? Então, marcas diferentes podem também gerar, né, repercutir nessa qualidade em relação ao que se espera, né? Essa qualidade terapêutica, e aí pode até ter um prejuízo realmente dessa eficácia, enfim, tá? Situações do dia a dia, olha só, gente, quantos de nós, levanta o dedinho aí, quantos de nós que já não passamos por situações assim, né? Então, por exemplo, esquecimento na hora de usar, né? E aí, quando lembra, faz o quê? O que é que vocês fazem? Me diga aí, por favor, né? Eu uso dobrado, como é, né? A orientação não é usar dobrado, como algumas pessoas dizem. Eu pego o comprimido que eu esqueci, somo com o comprimido do novo horário e uso dobrado, né? Assim, existem alguns exemplos, né, que realmente podem colocar em risco, né, até a chance de uma situação de toxicidade. Tá? Então, assim, para cada situação existem algumas orientações, existe a orientação, ou o próprio fabricante ele precisa informar, né, especificar na bula, né, no texto informativo sobre o medicamento, como é em caso de esquecimento, né? E aí, gente, outra coisa, olha, abrir cápsulas, né, triturar comprimidos revestidos, tá? Na maioria das situações eu não posso fazer isso. Mas eu não consigo engolir cápsula, é o comprimido, eu não consigo, enfim, tá? Mas do ponto de vista farmacológico, né, eu não posso abrir cápsulas, na maioria das vezes, né, das situações, e também eu não posso triturar um comprimido revestido, tá certo, gente? Eu preciso ver também qual é a temperatura em que eu vou guardar, a temperatura correta, né? Em que eu vou guardar esse medicamento, essa substância. Então, muitos medicamentos precisam ser guardados realmente numa temperatura mais baixa, na geladeira, né? Onde na geladeira, como é isso, tá? Então, ficar atento em relação a essas situações. Nunca expor à luz do sol, por exemplo, né? Luz de uma forma geral, tá? De preferência. Interações, como eu já comentei no slide anterior, interações entre os medicamentos com os alimentos, né? Medicamentos entre si, com plantas medicinais, né? Com suplementos, tá certo, gente? Então, são alguns exemplos aqui, algumas situações que realmente nós precisamos ficar atentos, né? Nós profissionais da saúde em especial. E aí, gente, olha só, esse é um convite contínuo, né? Quem me conhece, quem assiste às gravações das lives científicas aqui do canal, quem já nos segue, nos acompanha, quem me conhece de sala de aula,
né, sabe que esse é um convite contínuo que eu faço, né, que é a comunicação entre as áreas, né? Então, os profissionais relacionados a um mesmo paciente, as áreas precisam conversar, né? Eu não posso olhar para o meu paciente apenas na parte que me interessa, apenas o braço ou apenas o fígado. O ideal é que a gente olhe a pessoa como um todo e para isso a gente também precisa praticar mais essa comunicação, né? A interdisciplinaridade, cada área respeitando, né, as suas devidas atribuições, né, as suas restrições profissionais, né? E isso em todos os níveis, tá, gente? Então, desde hospital, ambulatório, nos postos de saúde, nos consultórios, né? E aí eu quero incluir o consultório farmacêutico, que faz muita diferença na qualidade, né, do acompanhamento, do tratamento em si do paciente, desse sujeito que é uma pessoa e que para nós é um paciente. Além da medicina, da farmácia, da enfermagem, essas três áreas principalmente, né, então nós estamos mais relacionados com os medicamentos, mas eu quero preciso incluir todas as áreas da saúde, mas também dar destaque para a nutrição, né? Então, a importância da nutrição, visto que, né, nutrientes e fármacos podem sofrer ou provocar interações de vários tipos, né? Algumas interações em que o nutriente é afetado, algumas interações em que o fármaco é afetado, né? Então, com falta ou excesso dessas substâncias no seu local de ação. Então, onde no nosso corpo o medicamento X precisa atuar, né? É no sistema nervoso central, é no neurônio específico, no receptor específico, em que parte ou partes do nosso corpo, né, esse receptor se localiza, portanto, onde ele vai agir. Então, que quantidade de substância, qual é essa quantidade que está chegando nesse ou nesses locais de ação, que pode ser menor do que deveria ou pode ser maior do que deveria. Assim como também, gente, pode haver uma alteração da duração desse efeito, né? A alteração da quantidade de substância no nosso organismo, tá certo? Então, tudo isso, a nutrição, né? Em diversos exemplos, em diversas aplicações clínicas, a nutrição também entra de forma muito importante. Então, gente, se eu me coloco na posição de paciente, né? A pessoa ali que está sendo tratada, cuidada ou precisa, né, desses cuidados, e em algum momento somos sim pacientes, né? Então é necessário que a gente realmente, né, a gente deseja o melhor tratamento possível, não é isso mesmo? Então que realmente seja um medicamento necessário, né, que seja seguro, que seja eficaz. São as bases, né? São os pilares da farmacologia, né? A real necessidade da prescrição, a segurança de verdade, né? E que ele funcione, que ele faça o que ele deve fazer no meu organismo, né? Para tratar de forma geral, curar, se for possível curar, né? Nem sempre cura, mas melhora, né? Suaviza, né? Ajuda no dia a dia, não é isso mesmo? E que seja dentro de um custo que permita a continuidade durante todo o tempo que for necessário, né? Então, eu me colocando como paciente, eu preciso sempre estar me lembrando, né, desses cuidados, tá bom, gente? Isso é importantíssimo para todos nós. Profissionalmente falando, né, quanto mais preparada, quanto mais informada e atualizada eu estiver, né? Eu como farmacêutica, eu como profissional da saúde, né, eu Josiane, mas qualquer um de nós, quantos de nós, mais condições eu terei para cuidar realmente dos meus pacientes, esse outro ser humano que está em algum momento, né, dependendo das minhas orientações, inclusive acreditando, confiando em mim, né, em todos os seus aspectos, dentro das atribuições da minha profissão. E mais capacidade também, né? Eu vou ter para contribuir de forma interdisciplinar, que é o que eu muito valorizo e que está, né, de acordo com o que se fala, né, o que se estuda, né, a importância no mundo atual, a interdisciplinaridade. E na área de saúde isso faz muita diferença, gente. E aí, né, me colocando de volta aqui
no lugar do paciente. Observe que eu tentei e tento sempre, essa é a minha forma de atuar, né? Me colocando profissionalmente, mas também lembrando, pensando esse outro lado, esse outro ser. Então, na posição de paciente, eu preciso tirar minhas dúvidas, né? Na hora da consulta, se eu já tiver dúvidas nesse momento, mas em qualquer outra etapa, até no dia a dia, né? Eu preciso tirar minhas dúvidas, eu preciso, né, ter a liberdade, a condição de pedir para que o profissional me explique novamente. Eu não compreendi direito, né? Repita, por favor. Quer dizer que é assim, enfim, né? Como profissional, eu esquematizo, eu ilustro, enfim, né? Existem diversos recursos e técnicas, né, de acordo com a capacidade dessa outra pessoa, né, de perceber, de compreender. E eu, como profissional, tenho que estar sensível a isso, tá? Eu, como paciente, preciso realmente compreender e não ter vergonha, gente, de falar, não entendi, repita, por favor, tá certo? É muito melhor do que fazer errado e ter um prejuízo, ter um problema, né? Não tratar como deveria, gastar dinheiro, né? Enfim, não suprir as expectativas, né? Não melhorar a dor, não melhorar aquele incômodo, aquele sofrimento, né? Tirar dúvidas de como guarda, como dilui, né? Tudo isso, tá? No miudinho, como se diz, que precisa ser orientado, né? Com muito carinho, com muito cuidado, né? Aos nossos pacientes. Todo e qualquer paciente, tá bom, gente? Em qualquer lugar do nosso território, tá bom? Preciso saber, né? Eu preciso saber dessas informações, né, do dia a dia, pois, né, para que os efeitos aconteçam realmente dentro do esperado. Eu não quero que a pressão baixe demais se tiver medicamento em excesso ou se tiver alguma interação que esteja, né, gerando essa resposta excessiva. E nem quero, né, nem desejo que a minha pressão fique alta, né, se eu for uma pessoa hipertensa, por exemplo. Né? Se eu for uma pessoa diabética, se eu tiver diabetes, eu preciso controlar a glicemia, né? Eu não quero que ela baixe demais e nem quero que ela se mantenha alta. Entendeu, gente? Enfim, estados convulsivos, as diversas situações, né? Na psicofarmacologia também em especial, em todas as situações, né? A gente não deseja que a resposta seja nem além e nem aquém, né, do esperado, que a gente realmente tenha qualidade no tratamento em todos os sentidos, né? E que nosso paciente se sinta confortável, acolhido, que ele confie no nosso trabalho. Isso é muito importante, né? O paciente confia, mas a gente também nós precisamos, profissionais, né? Precisamos também fornecer a esse paciente recursos, né? Condições para que realmente essa confiança, né, aconteça, tá bom? Bem, pessoal, o que eu queria dizer, né, rapidamente nesse vídeo realmente curto diante do tamanho e complexidade do assunto, era isso. Eu espero, né, de todo o meu coração que esse material seja útil, né, que seja importante, que ajude vocês, sejam profissionais, estudantes, residentes, pacientes, né, que ajude vocês de alguma maneira, pelo menos a despertar, né, pelo menos a perceber alguns aspectos que realmente no dia a dia, né, passam despercebidos, né? Quem não tiver inscrito aqui no nosso canal, eu peço que se inscrevam, né? Eu peço que vocês, né, deem aquela curtida, que compartilhem com os seus colegas, seus familiares, né? Que deixem seus comentários aqui, comentários são muito importantes. Sigam nosso Instagram, nossas redes sociais, né? Vejam a nossa programação aqui do Instituto Magister. Até os próximos vídeos, gente. Tchau, tchau. Um abraço forte para todo mundo. Tchau.